Senhor. Você vê como é bom É por testar. conta das casas, né, que a gente vai, uma é muito grande, outra é menor. Aqui é mais compacto, o som fica mais. Bom, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos, né? Do CEAL, a mais um trabalho que se inicia nessa semana. E a gente agradece a Deus, né, estarmos aqui, a casa que sempre a nos amparar, a casa, vocês estão vendo essas flores, nós tivemos ontem o aniversário do CEAL, né? Fizemos aí 78 anos de fundação, tivemos uma bela festa, né? Muito bonito, está no YouTube para quem não pôde vir, quiser prestigiar, né? Está lá curtindo. E hoje a gente dá continuidade, né? Hoje aqui com a presença da Carla, com Vozes de Betânia, sejam todos bem-vindos, né? A estar aqui conosco, comemorando, né, mais essa data juntos, né? Então vamos pedindo ao patrono dessa casa que nos envolva, que a nossa irmã Carla seja envolvida, que esses ensinamentos do Evangelho possam encontrar acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. E Voz de Betânia aqui conosco também cantando, abrilhantando o cantar sobre os ensinamentos do nosso Jesus. Assim seja, graças a Deus. Fique à vontade, tá? Vamos. Pode, né? Ótima noite a todos. Parabéns para a casa, para todos que aqui estão, né? Mantendo este ambiente tão harmonioso, tão feliz. Nós, Grupo Vozes de Betânia, só temos o que agradecer, né? Em estar aqui e trazer um pouquinho do Evangelho musical. Então, para iniciarmos, já coloquei o Pai Nosso, todos que souberem, cantem conosco. E logo em seguida faremos mais uma canção que vai auxiliar no tema da festa desta noite. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a prece do Pai Nosso cantar. Santificado seja o teu nome, venha em nós o teu reino, e seja feita a sua vontade.
amor, vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Próxima música vem falar sobre o perdão. Perdão e Jesus. De mãos dadas, caminhando sempre. Vamos lá. Perdão é remédio antigo. Aqui, tá aqui em cima. Não sei se eu vejo.
Boa noite a todos. Que essa paz aqui que foi instaurada nesse ambiente continue reinando nos nossos corações, não é? E sempre nós nos harmonizamos com essas lindas canções, mas nós nos harmonizamos também com o Evangelho, não é? Balsamiza, não é? Os nossos corações. Porque para todas as nossas dores, o Evangelho tem ali uma explicação, tem ali um direcionamento. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é uma construção. Não, acho que não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é uma construção. Vocês já perceberam? Ele vai num crescente com os temas que, para eu entender o capítulo 2, eu preciso passar antes pelo capítulo 1. E assim como nós vamos aprendendo, eu não vim destruir a lei, como é o primeiro capítulo, não é? Veio dizer que Jesus não veio destruir a lei, ele veio trazer o amor. E para quando nós entendemos isso, ele vai explicar, olha, o meu reino não é desse mundo, eu não vim destruir nada, eu só vim trazer para todos qual é a nossa primeira realidade, que é a realidade espiritual, não é? E depois ele vem dizer que o Pai aceita qualquer um de nós, independentemente da nossa condição. Quando nós pulamos para o capítulo, né, nós vamos para o capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, sempre nos acolhe, né? Então, ele vem dizer que, independentemente da nossa condição, sempre há um lugar que Deus sempre nos ampara a todos. E aí ele vem nos dizer depois que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele foi uma construção, né, que foi fazendo para entrar no tema da encarnação, não é? Por que é necessário as nossas existências? Por que elas são necessárias? Que nós aprendemos com cada uma delas, né? E depois de tudo isso, que ele vem falar das nossas existências, ele vem trazer as boas aventuranças, né? Vem os bem-aventurados, ou seja, os felizes, aqueles que são aflitos, porque eles vão ser consolados quando Jesus sobe no monte e faz, não é? As boas aventuranças ali, que ele prega para todos, é uma consolação. Que ele dizendo, eu sei que vocês vão passar por situações mais difíceis, mas felizes são aqueles que tiverem essa aflição e aprenderem com ela. Porque o Cristo é um Cristo consolador. Aí ele vem trazer o Cristo consolador. Ele vem trazer também, bem-aventurados os pobres de espírito. E ele vem explicar que os pobres de espírito são aqueles que são pobres no orgulho, na vaidade, na prepotência. E assim nós vamos conseguindo entender. Bem-aventurados os que são puros de coração. Eu primeiro preciso entender o que é ser pobre de espírito, para depois entender o que é puro de coração. E aí nós chegamos no bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí ele vai nos convidar a nós amansarmos os nossos corações, nos vermos como irmãos que somos, nos tratarmos com respeito, nos tratarmos fraternalmente. E aí nós chegamos no capítulo que nós vamos falar hoje, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, felizes aqueles que são misericordiosos. O que é misericordioso? Já paramos para pensar? Piedoso. Aquele que enxerga o outro como irmão. Aquele que não fica apontando os erros. Aquele que procura enxergar o outro, entendendo que cada um está numa condição, cada um tem um grau de conhecimento e de entendimento. Ele nos convida a nós sermos misericordiosos uns com os outros, inclusive conosco, não é? Porque eu não consigo ser nada para ninguém se eu não estiver dentro de mim, eu preciso ser misericordiosa comigo. Porque cada um de nós precisamos ter misericórdia conosco. Precisamos, não é? Porque quantas faltas nós temos? Muitas, né? É normal que nós a tenhamos. E esse capítulo, ele vem nos falar dessa misericórdia. Ele vai nos ensinando o caminho que nós temos que seguir para conseguirmos ser misericordiosos. Então ele começa falando, perdoai, para que Deus os perdoe também.
Aí ele vem falar, reconcilia-se com teu adversário, enquanto ele está aqui, né, neste plano. E se nós vamos entendendo isso, nós vamos entendendo o que é ser misericordioso. Aí ele vem falar dos sacrifícios mais agradáveis a Deus, que é aquele sacrifício que nós fazemos em nos modificarmos, em abrirmos mão das nossas más tendências. É aquele sacrifício que nós fazemos para nos reformar intimamente. Esse é o sacrifício, não é? E ele vem nos falar também, olha, para de olhar o defeito do outro e olha para o teu, quando ele fala o argueiro e a trave no olho. Ele vai nos explicar, para você ser misericordioso, você precisa parar de olhar quais são os defeitos dos outros e olhar para você, quais são os meus defeitos, o que eu preciso melhorar em mim, não é? O que o outro precisa melhorar nele, é ele que tem que saber, não sou eu que sou o juiz, né? E aí ele vem falar, não julgues para não seres julgados, porque quando nós julgamos, certamente nós vamos ser julgados, não é? Quando nós apontamos um dedo, diz que tem um dedo aqui apontado e o resto tudo aqui pra gente, não é? Então, quantos estão apontados aqui para nós? Você viu? 5, não é? Tem 5 dedos, amor, isso mesmo. Então, nós precisamos ter cuidado, precisamos prestar atenção. E aí, nós chegamos no item que nós vamos começar nós todos aqui, conversar um pouquinho, que é o perdão das ofensas. E nós ouvimos essa linda música, né? Falando de perdão. É fácil perdoar? Eu pergunto para vocês. É fácil perdoar? Não, né? E aí eu lembro numa ocasião que uma jornalista, entrevistando o Divaldo, virou assim para o Divaldo e falou assim, seu Divaldo, para a doutrina dos espíritos, perdoar é esquecer, não é? Aí ele falou, olha, se a pessoa está com problema de esquecimento, pode ser uma doença. Melhor procurar um médico. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando nós lembramos daquela pessoa, lembramos daquela situação e nós já não emitimos assim aquele pensamento, né, de mágoa, de ressentimento. E aqui, nesse perdão das ofensas, Pedro pergunta para Jesus, né? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Jesus falou, olha, você vai ter que perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Era um número cabalístico na época, que significava infinito, né? E esses itens que nós vamos ver, do 14 ao 21, são instruções dos Espíritos. Os Espíritos trazendo informações, nos trazendo informações de como nós podemos fazer, né? Como é que se faz o perdão? Como que nós conseguimos perdoar, não é? Porque a verdadeira prática, assim, do perdão não é dizer, chegar e falar assim, olha, eu te perdoo. Mas e aí, o que eu tô sentindo quando eu falo isso? Não é? E o que eu tô pensando? Não é? Quando eu estou longe, eu falo, meu Deus, eu quero é mais para ela, não é? E aí? Adiantou? Os espíritos, nós sabemos que nós estamos rodeados de espíritos amigos, não estamos? E eles nos reconhecem através do quê? Dos nossos pensamentos. Jesus também nos conhece através dos nossos pensamentos. Quando nós emitimos um pensamento, nós estamos assim criando uma psicosfera nós. E o que eu estou pensando? Não adianta eu falar da boca. E Jesus vem nos dizer, gente, o perdão não é aquele que sai da boca, fala eu te perdoo. É algo que é muito mais profundo. É algo que é muito mais trabalhoso quando se fala no sacrifício que mais agrada a Deus. É esse tipo de sacrifício. Saber que todos nós temos limites, porque nós não temos limites. Todos nós temos limites. E aí nós pensamos assim, né? Muitas vezes nós trabalhamos muito em nós para perdoar o outro. Mas aí quando nós vamos ver, é uma coisa tão pouca, né? Agora vamos pensar naquelas pessoas que realmente
passam por situações muito complicadas, situações muito dolorosas. Tem várias situações, não é? Mães que perderam seus filhos, assassinados. Já pensou uma mãe perdoar aquele que cometeu esse ato? Então, o perdão não é esse perdão superficial de que você me falou uma coisa que eu não gostei, eu vou trabalhar em mim e vou perdoar, vou conseguir perdoar. Isso é obrigação, né, gente? Por favor. E aquele perdão mais profundo? E aquele perdão que é doído em nós? Esse é o mais difícil, não é? E é esse que Jesus nos convida. Não é? Por que nós não fazemos assim? Quem nunca? Quem nunca? Ao se deitar, ao fazer as suas preces, fala assim, ai meu Deus, me perdoa. Quem nunca falou? Quantas vezes nós já falamos isso? Eu não sei, eu acho que todo dia, não é? Não é? Quase todo dia a gente fala, Senhor, me perdoa. E olha... A gente tem que pedir perdão até por aquilo que a gente tem ainda, né? Olha como Jesus é misericordioso conosco, porque Ele faz o quê? Se a gente tem Nos vidas perdoa. passadas, Se temos vidas passadas, não é? não tem aquele rodoporô, né? Então, Exatamente. E aí nós achamos que às vezes o outro que me causou o mal, mas eu não sei o mal que eu causei para o outro também. Pode ser em outra existência, mas pode ser também bem agora. Porque a gente só acha que nós é que somos ofendidos. Mas às vezes eu falo de uma maneira que não foi tão cortês e eu nem percebi. Às vezes eu falo coisas que a pessoa ainda não está preparada para ouvir, não é? Então, às vezes as pessoas elas devolvem para nós o que nós estamos dando. E às vezes nós nem percebemos, só percebemos quando me feriu. Mas o que eu fiz, a gente nem percebe. Então, perdoar, em primeiro lugar, é se perdoar. Entender que todos nós somos falhos. Todos nós somos falhos. E que todos nós precisamos de perdão. Não é? Perdoar é quando eu penso naquela situação e aquilo não me causa mais um mal assim. Porque quando nós temos raiva de alguém, é ou não é, pessoal? Não dá uma sensação esquisita no corpo da gente? Não dá um frio na barriga, não dá uma dor no estômago, não dá uma sensação ruim? Quando nós pensamos naquela pessoa e naquela situação e não dá mais aquele mal-estar, isso é perdoar. Eu preciso conviver? Preciso, né? Ainda não conseguimos. Chegaremos no momento que conseguiremos. Mas conseguimos já? Não conseguimos. Então vamos trabalhar os nossos sentimentos. É isso que Jesus nos convida. Trabalhe internamente. Vai trabalhando. O que você faz para perdoar? Como que vocês fazem para perdoar? Não desejar o mal já é um avanço. Já é um avanço. prejudicar, acho que tudo isso, né? E vocês não pedem? Eu peço tanto nas minhas orações, Senhor, me ajude a tirar do meu coração esse ressentimento, essa mágoa, me auxilia, me ajuda. E a gente abre o Evangelho, né? Causas atuais das aflições, causas anteriores. Quando uma parte perdoa e a outra não. Você vai fazer a sua parte. A parte do outro é a parte do outro. É o seu momento de perdoar. Se você perdoou, não sente mais ressentimento nenhum com relação àquela pessoa, tá tudo certo. Agora, a outra pessoa não tem que perdoar na mesma proporção e no mesmo momento que você perdoa. Porque todos nós estamos num patamar. Não é? Cada um de nós estamos indo numa mesma estrada, mas cada um está num caminhar nessa estrada. Tá tudo certo, não tem problema. Ele vai trabalhar o perdão dele, você trabalhou o seu. A gente não consegue trabalhar no outro, consegue? Consegue. É uma construção interna, é isso que Jesus nos fala. É uma construção interna, todos nós, não é? Temos que fazer essa ação. Porque o perdão não é uma coisa passiva,
É uma ação, é ativo. Nós temos que nos movimentar para conseguir perdoar, não é? Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer o quê? Conviver, abraçar, não é? Eu uma dúvida. Pois é. A gente está num momento da humanidade que observa, assim, principalmente no meu espírita, tem muitos melindres. E eu sou o primeiro a apontar o dedo para mim mesmo, porque eu tenho meus melindres, né? E aí fica difícil entrar em determinados temas de uma forma assim que não vá ferir suscetibilidades. A gente está numa evolução do campo educacional muito grande. E a gente está aferrado a um sistema monodirecional de educação, no qual tem aquele modelo tradicional que o professor dá aula e é inquestionável. Acabou, ponto. Então, um modelo de educação no qual haja mais diálogo e participação efetiva. Mas, assim, é difícil, em certas instâncias, você falar sem que fira uma suscetibilidade. Entendeu? Aquilo está, de uma certa forma, muito arraigado em uma determinada pessoa. E é difícil, assim, não sei, expressar dessa forma que não vai ferir. Entendeu? Tudo é uma questão da sua intenção. Qual é a sua intenção quando você está falando? Que sentimento que você está exteriorizando quando você está na sua fala? É porque eu tenho uma tendência a falar assim, um pouco mais formal, assim. Até só uma pessoa Não tem que problema. muito, etc, etc. Eventualmente uma pessoa pode pensar que eu estou querendo ensinar, entendeu? Mas não é bem isso, é mais uma troca de ideias. Tudo vai de acordo com a sua intenção. Qual é a sua intenção? É a melhor possível? Você está fazendo da melhor forma? Está falando da forma mais delicada? De uma forma que não é agressiva? De uma forma que consegue abraçar todos? Está tudo certo. Se o outro não conseguiu, Jesus não agradou a todos. Nós não vamos agradar de jeito nenhum. Então, Não é? só uma pergunta. Quando Jesus ensina, vocês devem perdoar, não só 7 vezes, mas 70 70 vezes. e... Tá. 70 vezes. Eu entendo, ao longo da minha vida, eu entendo o seguinte, várias vezes eu estive dos dois lados. Já foi Todos graça, nós. já foi estive. Então, o que eu percebo em algumas situações que vai acontecendo? Tem uma situação que eu tinha que perdoar alguém. Por mais que esse perdão, porque quando Jesus nos ensina isso, o perdão deve sair daqui. Eu Isso. perdoar, não é isso? Exatamente. Então, só que não poderia ter barreira do outro lado, mas tem um contra-ataque do outro lado. A pessoa não quer o perdão, a pessoa continua te odiando. Problema da pessoa. Mas aí eu não consigo superar aquilo enquanto eu não tiver a recíproca dela, porque se eu Mas tô nós perdoando, fazemos o perdão que eu estou emanando, que eu estou exteriorizando, é algo que quando nós fazemos de todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, nos liberta. Nos liberta a tal ponto que se o outro aceitar ou não aceitar, é uma condição do outro. Eu estou liberto. Eu me libertei. Porque o que nós fazemos quando nós não perdoamos e ficamos com aquele melindre? Eu estou aqui, ó, peguei aqui, amarrei com ele um laço do melindre, da raiva, do rancor. Quando eu perdoo verdadeiramente, eu tirei esse laço, eu me libertei. Mas se ele não se libertou, é um problema tudo dele. bem, mas ela vai continuar me atacando. E vai me virar outra situação de perdão para mim de novo, porque eu também vou bater. Mas se nós perdoamos, então você não perdoou. Porque aquele que Se ele me perdoa, atacar de olha, novo, eu vou bater, eu vou me defender, ué. olha, Direito humano. perguntaram para Mahatma Gandhi, fizeram a seguinte pergunta para ele. É muito difícil? O senhor acha que é muito difícil perdoar? Ele falou, eu nunca perdoei. Aí ele falou, mas o senhor nunca perdoou ninguém? Ele falou, não, nunca me senti ofendido. Olha que libertador. O que o outro vai falar, se eu me desvencilhei, se eu desatei esse laço, o que o outro vai falar não vai me afetar. Porque não é comigo, é com ele. O que eu posso fazer é fazer vibrações, pedir nas minhas orações, que ele possa também despertar e também possa se libertar. O perdão nos liberta.
Sabe por que o perdão liberta? Porque eu não me irrito mais com a pessoa, o que ela fala não me afeta mais, eu não me sinto mais agredido. Isso é perdão. Enquanto eu ainda me sentir agredido, ofendido, é porque aquele laço não foi desfeito ainda. Porque eu ainda me incomodo com o que o outro fala. Se eu não me incomodo, olha que coisa. Já pensou que coisa maravilhosa? Quando nós conseguimos verdadeiramente perdoar, verdadeiramente, gente, nada vai mais nos irritar. Olha que beleza! Não é libertador? O perdão liberta, realmente, porque também não, sabe, tanto faz o que ele está pensando. Que Deus abençoe, ilumine, não é? Vou vibrar muito para que ele consiga também tirar essa mágoa do coração dele. Porque se ele está mandando e eu estou em outra faixa vibratória, não me afeta, eu não estou recebendo. Diz que também, como a gente sempre é um sentimento negativo que a gente emana. Exatamente. Recebe e emana, né? É assim, ó. E aí é que vem a lei do retorno. Exatamente. A lei da causa Mas e efeito. o perdão é um processo. Vocês viram de todos os capítulos que eu citei para vocês, se nós não entendermos e interiorizarmos cada um desses passos, nós não vamos chegar no perdão. Não vamos. Não tem como. Nós precisamos entender. Porque, na verdade, é porque nós ainda não nos enxergamos como irmãos que somos. Não nos enxergamos. Porque um irmão você perdoa, pode ficar com raiva aí bastante tempo, mas uma hora você perdoa. Não é? Somos filhos do mesmo Pai. Todos nós, todos os seres humanos ou não, todos os seres são criação divina. E se são criação divina, são centelha divina. Está aqui, ó. Centelha divina está em cada um de nós. E nós devemos nos respeitar por isso. Não vamos nos melindrar por isso. Não é? Porque não adianta eu ser temente a Deus somente. Não, eu acredito em Deus, amo a Deus, mas se eu não amo o próximo, eu não amo a Deus, gente. Não tem como, é muito mais profundo, não é? É muito mais profundo. Mas o bonito de tudo isso, olha só, que quando nós conseguirmos perdoar, não é? Eu não posso pedir para Deus me perdoar se eu não consigo perdoar o outro. Como que Deus vai me perdoar? A parábola do credor incompassivo, né? Exatamente. Um devia 100 talentos. Isso. Esse amigo mandava uma quantia alta, foi perdoado. Foi perdoado. E não Mas perdoou, quando... E não perdoou. Aquele que devia bem menos. Exatamente. E aí, o que adianta? Jesus é fantástico, né? Mas nós não fazemos isso? Nós não fazemos isso? Eu me coloco ali na situação. Porque eu peço aquele perdão, por favor, me perdoe, mas chega na hora de eu perdoar. Não é? Mas quando nós conseguimos perdoar, nós vamos conseguir, olha, o lindo, o consolador da doutrina é o quê? É que tudo que nós conseguimos educar os nossos sentimentos, todas as nossas virtudes, nós não vamos perder elas nunca mais. Nós vamos levá-la para todas as nossas existências. Então, se eu aprendi a perdoar, acabou, gente, eu estou livre disso. Mas é difícil, não é? O Espiritismo é fantástico porque ele coloca até de uma forma física, isso cada vez vai ser absorvido pela ciência, né? Tem aquela história do Chico, não sei qual foi o grau de parentesco, ele tinha uma cachorrinha, a cachorrinha estava sofrida, aí ele sacrificou a cachorrinha, e ele não sabia como perdoar, ficou aquela mancha escura no peito. Depois Emmanuel firme, arruma um jeito. Arruma um jeito aí. E ele comprou uma máquina costurada para aquela pessoa, especialmente no sacrifício, né? Isso a mesmo. perder de vista. Quando ele fez, a pessoa ficou tão feliz. Exatamente. Se estabeleceu um perdão de tal nível que aquela mancha saiu. Porque eles desataram aquele laço e eles ataram o laço do respeito, não é? Da ternura, do carinho. É isso. Nós estamos aqui para desatar esses laços e atarmos os laços do respeito.
Mas quando nós conseguirmos perdoar verdadeiramente, nós seremos indulgentes. Meu Deus do céu, o que é ser indulgente? Aceitar a fraqueza do outro e saber que nós mesmos temos esse nível de imperfeição. Eles Exatamente. são irmãos, né? Benevolência, indulgência, perdão da ofensa constitui a caridade. A caridade, exatamente. Então a indulgência é o quê? É quando eu não vejo defeito no outro. E se eu vejo, eu vou enaltecer o que tem de bom, não o que tem de ruim naquela pessoa. Ai, mas ela falou mal de não sei quem. Nossa, mas ela faz tanta coisa boa, gente. Vamos ver as coisas boas? Vamos mostrar o lado bom das pessoas? Eu não vou ficar apontando o que é ruim, não é? Eu não vou exaltar o que é ruim. Eu vou falar do que é bom. Já pensou que beleza ser indulgente? Por que a gente não pede indulgência conosco? Quantas vezes nós erramos, mas nós falamos assim: ai, gente, mas eu sou uma pessoa boa. Sim fundo, ou não? Lá no fundo eu sou uma pessoa boa, eu sou do bem. Não falamos, não pensamos assim? Mas não somos? Somos! Então aquele que também tem defeitos também é bom. Também lá no fundo tem uma bondade. Então, O outro não. e por que eu tenho que olhar só o defeito do outro? E não posso olhar o que o outro tem de bom? Não podemos fazer isso, pessoal? Com certeza nós podemos. Jesus nos convida. Olha o que tem de bom, não é? Ai, mas ele foi mal educado. Nossa, e às vezes que ele foi bem educado? E às vezes que ele cumprimentou todo mundo, não é? Como é que fica? A gente joga fora tudo que é bom e só fica com o que é ruim? O mundo está carente de nós olharmos para o lado bom das pessoas. O mundo está carente, não é? Dessa fraternidade. E o que é a fraternidade? Irmandade. Irmandade. Fraterno, né? É. É irmandade. Vamos olhar o que a pessoa tem de bom. O que ela tem de ruim, ela vai ter que trabalhar. Adianta eu ficar enaltecendo o que as pessoas têm de ruim? O que vai auxiliá-las nisso? Vai auxiliar? Eu só estou reforçando o que é bom, o que é ruim. E o que é bom eu vou deixando, eu vou enfraquecendo. Quem que precisa de indulgência? Aquela pessoa, eu. Eu, né? Eu que preciso que me olhem de uma outra forma, para que eu consiga superar esse meu desvio de comportamento, não é? Nós precisamos e nós pedimos tanta indulgência, não é? Nós carecemos tanto de indulgência, vamos praticá-la. Mas é que o Evangelho inteiro, Jesus deixou algo por escrito. O que Jesus fazia? Ele falava e exemplificava. Ele falava e exemplificava. O que ele quis nos dizer com isso? Pessoal, se não praticar, não vai rolar. Eu posso ter na ponta da língua. Teoria sem prática. Não é? Como é que pode? Ah, eu tenho fé, mas não sou caridoso, viu? Fé morta, gente. Caridade. Tudo isso aqui, tudo que Jesus está nos convidando nesse capítulo, é para nós sermos caridosos conosco, no próximo. Isso é caridade. Não ver o defeito do outro, é caridade. Exaltar o que ele tem de bom, é caridade. É caridade o quê, pessoal? Moral. A mais difícil de ser exercida. Não é? A questão das palavras também é complexo na medida em que às vezes é o magnetismo da palavra. Né? A pessoa fala que perdoa, mas faz pesar aquele perdão. Fala de uma tal forma que se sente um certo nível de superioridade. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Não É uma forma de vingança. Exatamente. Isso não é perdoar. Isso não é ser indulgente. Isso não é ser caridoso. E a doutrina dos Espíritos nos ensina algo muito mais importante. No livro dos Espíritos tem a pergunta assim: aonde o homem é totalmente livre?
E os espíritos respondem o quê? No pensamento. Mas mesmo assim, são responsáveis por aquilo que pensam. Aí puxou pra gente, né? Somos responsáveis. Eu te perdoo, mas estou pensando assim, eu quero mais é que ela se dê mal. Não, mas eu perdoo. Eu sou uma pessoa boa, eu vou perdoar. Mas se acontece alguma coisa com essa pessoa que não é uma coisa boa, você fala, a gente fala, Eu tinha razão. tá vendo? Tinha razão. Olha lá a justiça se fazendo. Porque o que nós fazemos? Nós julgamos, não é? Nós condenamos. Nós damos a sentença. E a gente vai atrás para ver se a sentença está sendo cumprida. Não é? E não é isso. Isso não é ser indulgente, isso não é perdoar. Então, o perdão que nos leva à indulgência é uma reflexão muito profunda. É uma reflexão que cada um de nós tem que fazer e nós temos que praticar, gente. É a prática, é a prática, é a prática. Se eu não consigo perdoar, vamos pedir, por favor, me auxilie. Eu estou aqui procurando melhorar. Eu estou procurando ser cada dia melhor. E tudo isso, todas essas ações acontecem no quê, pessoal? Nos liberta. É tão bom estar liberto, né? Acho que a gente não entende. Com certeza nós não entendemos a extensão dessa liberdade, não é? Se liberta do rancor, do ressentimento, do ódio, de tudo que nos faz mal. Nada vai nos afetar. Nós só vamos vibrar no amor. Nós vamos chegar lá. Estou dando aqui o spoiler. Nós vamos chegar lá. Cada um de nós vai chegar. Mas nós precisamos passar, né? Por todos esses processos. Jesus sabia, ele passou por todo esse processo. Ele sabia. Por isso que ele nos exemplificou tudo isso, né? E ele é assim, ó, fala, gente, segue aqui meus passos. Se vocês seguirem, vai dar bom para vocês, né? Vai dar tudo certo. Mas nós temos que fazer esse esforço, não é? Sejamos caridosos, pessoal, conosco e com os outros. Indulgência, perdão, é exercício da caridade. Mas eu não consigo perdoar o outro se eu não me perdoar. Preciso me perdoar. Eu tenho que aprender a me amar e me perdoar. Não é? Por isso que é um processo tão interno. Tão interno para todos nós. Mas, olha lá, Evangelho, pessoal. Abre o Evangelho, capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Tem vários Espíritos falando sobre isso. Vamos ler. Vamos vivenciar. O Evangelho é para estudar? É, mas é para vivenciar. Colocar em prática. Porque nós falamos muito que nós precisamos nos evangelizar, não é? O que é evangelizar? Internamente é a viver. Isso é evangelizar. É quando nós vivemos o Evangelho. E aí nós chegaremos a um ponto, pessoal, a um ponto que nós falamos assim, quem está junto? Quem está junto de Jesus? Quem está junto de Deus? Estamos junto? Junto não adianta, gente. Eu posso estar junto de você hoje, amanhã não vou mais. É como Paulo de Tarso falou, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Se eu interiorizar e praticar, aonde eu estiver, Cristo estará em mim. Não é junto, não é aqui fora, é aqui dentro. É essa a diferença, não é, pessoal? Vamos pensar? Vamos tentar? De muita paciência também. Muitas existências. Autoindulgência também. Sim, não, A tudo. literatura espírita traz, né, nosso atavismo grande. Então, nós temos milênios de animalidade lá atrás. E talvez séculos. Séculos. Ou de Nem espiritualidade, então, talvez décadas, talvez anos. Né? Então, Isso. a nossa tendência maior ainda é para agressão.
cristalização ainda, o revite. Nós ainda temos cristalizações. Monoteísmos também. Exatamente. Mas nós estamos aqui para o quê? Para superar tudo isso. E não vai ser numa existência machista. E vamos pôr existência aí, né? Vamos pôr existência. Mas estamos no caminho, pessoal. Precisamos valorizar as nossas conquistas. Em primeiro lugar, valorizemos as nossas conquistas. Porque enquanto nós acharmos que nós não somos dignos ainda, eu não vou fazer tanto esforço para me melhorar. Cara, eu não vou conseguir, imagina, isso nunca... Não, gente, valorizemos as nossas conquistas, elas são muito importantes. Elas nos impulsionam, não é? Vamos pensar? Então agora nós vamos convidar novamente a voz de Betânia para cantar e depois nós vamos finalizar. Nós colocamos o pé no caminho da estrada, seguindo Jesus. Agora temos que começar a exercitar, né? Vamos lá. Hora da verdade. Agora é hora, né? Agora é a hora da verdade. Quem só quiser somar e multiplicar, e não se propuser a dividir, não irá conseguir se salvar, não terá um feliz porvir. Esta é a grande prova pela qual passa a humanidade. Deus quer ver se o amor se renova e chega a era da felicidade. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. Quando todos se ajudarem, sem rancor ou discriminação, e os homens se transformarem e se desligarem da ambição, o nosso mundo será um paraíso, e os homens compreenderão que quantas vezes é um sorriso que salva uma alma, que transforma o coração. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. Quando todos se ajudarem, sem rancor ou discriminação, e os homens se transformarem e se desligarem da ambição, o nosso mundo será um paraíso, e os homens compreenderão que quantas vezes é um sorriso que salva uma alma, que transforma o coração. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade
não há salvação. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. É hora da verdade, vamos abrir o nosso coração. Caridade, caridade, pois sem caridade não há salvação. Vamos ter um pensamento positivo. Vamos lá. Pensamento no bem. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Ao astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida No fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. é uma imensa torcida. Sublime e feliz como quem lhe trará alegria e contida, Pois todo o universo se unirá a você. Olha lá. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida no fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. É uma imensa torcida, sublime e feliz como crer, me trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você. É uma imensa torcida, sublime e feliz como crer, me trará alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. Me chamaram, não? Me chamaram. Não, tô jogando.
continuamos aqui no capítulo, que são algumas questões assim bem práticas, né? Às vezes nós estamos em alguma situação e os espíritos nos explicam assim, né? As instruções dos espíritos. Escuta, nós podemos repreender alguém? Cabe a nós repreender? O que vocês acham? Cabe a nós? Depende, né? Nós somos, claro que nós somos falhos, então nós não estamos num pedestal, vamos repreender porque nós somos perfeitos. Mas aqueles que estão sobre a nossa tutela, não é? Que nós temos que educar, nós temos que repreender. Muitas vezes nós temos que repreender. Agora, repreender só por repreender não é nada construtivo, adianta? Não adianta, não é? Então nós temos que pensar um pouco, que Kardec sempre nos chama a nossa razão, não é? Para que nós tenhamos assim, sempre nós tenhamos, vamos pela linha ali do raciocínio, não é? Pela lógica. Então assim, se eu vou repreender alguém, não vai adiantar nada, eu só estou repreendendo porque eu estou me achando melhor do que aquela pessoa, evidentemente isso não tem um efeito nenhum. Mas às vezes não é necessário que nós repreendamos, né? Com certeza absoluta. Então a gente precisa ter esse bom senso, né, que Kardec nos convida, não é? Muitas vezes, mesmo quando nós vemos alguma falha de alguma pessoa, não adianta eu apontar o dedo para ela. Às vezes não adianta apontar o dedo, não é? Vamos ali ver, vamos notar, vamos ver se nós temos em nós essa falha, não é? Às vezes a falha do outro nos chama atenção para as nossas falhas, não é? Fala, nossa, como ela está sendo agressiva, né? Será que eu sou também? Então, muitas vezes nós somos colocados em situações para que nós possamos voltar para nós, não é? O pensamento, e fazer essa análise. Então, nós temos que pensar mesmo, né? E muitas vezes, repreender por repreender só porque eu acho que eu tenho toda a razão do mundo e que o outro não sabe nada e que eu sei tudo, eu já estou me perdendo aí, né? Eu já me perdi em algum momento, não é? Aí eu vou precisar que os outros tenham indulgência e consigam me perdoar pela falha, né, que eu estou cometendo. Então, nós temos um papel, sim, de repreender quando nós estamos ali à frente de uma educação, nós temos que conduzir ao bem, mas tudo isso nós temos que fazer com muito amor, muito respeito, né? com muito discernimento. Mesmo aqueles que estão sobre a nossa tutela não vão nunca repreender de uma forma que os rebaixe, não é? Que os humilhe, mas sempre de uma forma amorosa. Nós sabemos que educar não é fácil, mas educar com amor, aprendemos muito, muito, muito mais, não é? E eu queria contar para vocês 2 histórias de Chico Xavier. Nós falamos tanto aqui de perdão, não é? E o nosso amigo aqui, pena que ele saiu, ele falou que às vezes perdoa, mas se a pessoa faz de novo um desaforo, aí ele não consegue perdoar. Então, nós vamos lembrar do Chico com a sua água. Quem lembra da água do Chico? A mulher foi lá e falou para o Chico: Chico, eu não suporto mais o meu marido, não suporto. Ele chega em casa bêbado, ele entra em casa, começa a brigar comigo, falar alto, e aí já começa uma gritaria, nós começamos uma discussão, vira um inferno lá em casa, eu não aguento mais, eu vou me separar dele. É só de eu escutar a chave dele na porta, já me vem um mal-estar, e eu já sei que ele vai entrar brigando, que ele vai entrar nervoso, que ele vai entrar contrariado, aí começam as brigas e eu não aguento mais. Aí disse que o Chico olhou para a cara dela e falou: guarda aí só um pouquinho. Aí ele voltou com uma garrafa de água, uma garrafa de 2 litros de água. Falei: ó, a senhora vai fazer o seguinte, toda vez que a senhora escutar a chave do seu marido na porta, que a senhora escuta, escuta. Então, toda vez que a senhora escutar que ele está chegando, a senhora vai abrir essa garrafa, vai tomar, vai pôr um gole dessa água na boca, mas não vai engolir, não. Engole, não. Fica com aquela água na boca. Só depois de uns 10 minutos, a senhora vai engolir. Aí ela falou: tá bom, né? Vou fazer.
Foi lá, escutou o marido abrir ali, botou a água, ficou 10 minutos ali com a água. E o marido brigou, e o marido xingou, e o marido estava bravo, e o marido tinha bebido, e o marido foi brigando sozinho, porque ela estava com a água na boca, como é que ela ia responder? Passa assim mais ou menos um mês, ela volta lá e fala, seu Chico, pelo amor de Deus, acabou a minha água, o senhor pode me dar de novo? Porque essa água, acho que é benta, né? Nossa, essa água é santa, porque desde que eu comecei a fazer isso, nunca mais eu briguei com meu marido, só precisa ver como melhorou o ambiente lá em casa. E aí? Tolerância nossa, não é? Acabou, a pessoa falou, ó, fecha a boca, não é? Não precisa responder, porque se o outro não encontra terreno fértil para discórdia, vai chegar uma hora que ele vai desistir, não é? Vai desistir, pessoal. Porque não teve o quê? Não teve ibope. Então nós temos que pensar até onde o problema é do outro ou a solução está em nós. Muitas vezes a solução está em nós, não é? E uma outra história, que uma mulher chegou lá para o Chico e falou assim, Chico, o traste do meu marido, ele é um traste, eu não aguento mais ele. Não aguento nem olhar para a cara dele, eu vou me separar, é justo. O Chico falou, olha, a senhora é quem sabe, não é? Aí ela voltou lá e falou, ai Chico, não vai acreditar, não vou poder me separar do meu marido. Ele falou, ah não. Ela falou, não vou, porque o traste ficou doente. Agora eu sou cristã, como é que eu vou largar? Sendo cristã que eu sou, como é que eu vou largar um homem doente? Não posso. Eu vou ter que cuidar dele. E ela lá toda semana. Ai, Chico, tô cuidando dele. Passou um tempo, ela chegou lá e falou assim, Chico, graças a Deus ele desencarnou. Graças a Deus ele desencarnou. Também vou perguntar uma coisa, Chico. Ó, cuidei direitinho dele. Nossa, dei os remédios, banhava ele, dava comida, cuidei, me dediquei, fiquei só cuidando dele até ele desencarnar. Não vou voltar mais com ele na próxima, né? Aí o Chico falou assim, certamente voltará. Aprendeu a cuidar, na próxima aprenderá a amar. Então nós estamos aqui para aprendermos a amar. Uma colega lá da federação diz assim, olha, ela fala para os alunos dela, vocês gostam um dos outros? Todo mundo, sim. Ela falou, não. Nós gostamos dos objetos. Eu gosto da minha blusa, eu gosto da minha saia, eu gosto do meu carro, eu gosto do meu apartamento. Pessoas nós não gostamos. Pessoas foram feitas para nós amarmos. Então não fala que gosta. Não é? Nós temos que aprender. O nosso objetivo é amar, não é gostar. Gostar nós gostamos das coisas. E vamos lembrar da aguinha do Chico, né, gente? Falou que não deve, põe uma água na boca, espero 10 minutos, eu não vou conseguir responder. Não respondendo, não há briga, não há ofensa, não há nada. Porque vai chegar uma hora que o outro não vai encontrar terreno fértil em mim, porque eu não vou conseguir brigar porque eu estou com a água na boca. Pronto. Dissolvemos. Porque às vezes a gente acha que é tão difícil, não é? E olha que maneira simples que Chico... As soluções simples que Chico coloca ali no nosso dia a dia, não é? É tão fácil. Mas é tão fácil que é difícil. Tudo é tão simples que é difícil. Nós complicamos tudo, né? Nós só estamos aqui para aprender a amar. E que nós possamos, né? Que Jesus possa nos fortalecer nesse nosso propósito de nós realmente estarmos dispostos a amar. Porque quem ama perdoa, quem ama é misericordioso, quem ama é benevolente, quem ama, não é? É virtuoso, quem ama é feliz. E quanto mais nós amamos, mais nos aproximamos dessa fonte inesgotável que jorra de Deus, nosso Pai, para nós.
Quanto mais nós amamos, mais nós nos aproximamos dessa cachoeira de amor, né? Que jorra. E quanto menos nós amamos, nós vamos, ó, nos distanciando. Que nós possamos encontrar essa trilha que nos leva, esse caminho que nos leva a essa cachoeira inesgotável, que um dia todos nós nos banharemos nessa fonte de amor, não é? Todos nós chegaremos lá, pessoal. Vamos nos encontrar lá, hein? Marcamos, hein? Está combinado, está marcado ali na cachoeira. Todos nós. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça sempre no nosso propósito, porque o que nós precisamos ter é coragem, não é? Coragem, pessoal. Que nunca nos falte coragem para que nós possamos superar todos os nossos desafios, não é? Então agora nós vamos convidando mais uma vez a Betânia para ela fazer o encerramento para nós. Tá bom. Ai, que bom. Gratidão pela palestra. Imagina, eu te agradeço. É muito importante participar, aprender mais um pouco e aprendermos bastante, né? A cada casa que vamos, a cada local, é muito bom. A gente ouve o que precisa. Precisamos. E a gente faz a E palestra sai que precisa também. fortalecidos, é verdade. Nós somos os primeiros a aprender, né? A estudar. Esse trabalho com a musicoterapia também nos fortalece muito nos caminhos, né? Porque todas as mensagens, elas vêm nos alertar, né? Desse caminho com Jesus. Então é um trabalho muito gratificante, o qual nós sempre gostamos de estar presentes, né? Aonde quer que formos chamados. Então hoje estamos aqui com vocês. Carla, muito obrigada Eu que pela agradeço participação. a harmonização de vocês. E vamos aqui vibrando bastante pelo nosso planeta, né? Por todas as casas, por todos os locais, hospitais, por todos os nossos bairros, cidade. Nosso planeta precisa de muita oração, universo, né? Então, esta vibração maravilhosa hoje aqui, tenho certeza, né, que a espiritualidade está aqui conosco, nos auxiliando, nos abençoando, cuidando de cada um, do interior, né, de cada um de nós. Então, é só gratidão. Vamos agradecer a Deus cantando aleluia? Vamos lá? Então, vamos. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu.
E é por isso que eu canto, aleluia, 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 eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande o teu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer. E é por isso que eu canto, aleluia, 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 Reflexões finais, então, cantando aleluia. Cantamos aleluia, agora a gente finaliza com Ave Maria, só para encerrar essa nossa apresentação. Não precisa, né? Só para fazer esse final. Agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade neste momento aqui reunidos. Lembramos pelo bem universal, tenha paz na terra,
harmonizados para casa, né, pessoal? Gratidão. Todos somos harmonizados. Muito obrigada.